A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui nessa série sobre arrebatamento, apocalipse, grande tribulação. Vamos falar nesse vídeo a respeito da presença da igreja dentro da grande tribulação. Muitos dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas nós vamos mostrar nesse vídeo comprovando que a igreja estará dentro da grande tribulação. Não provém do Senhor um ensino que diz que a igreja não está dentro da grande tribulação. Mas se você não crê, vamos acompanhar aqui na Bíblia que você vai ver. Primeira coisa a ser colocada é o seguinte: o corpo de Cristo é um só. O corpo de Cristo é formado por judeus e gentios. Então, se a igreja foi arrebatada antes, não há mais corpo de Cristo para ser arrebatado depois. Então veja só como a igreja é um só. Veja só o que diz a palavra do Senhor. A igreja, o corpo de Cristo é um só. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre. Todos têm bebido de um espírito. Aqui está mostrando uma coisa interessante. O que forma o corpo de Cristo é ser batizado com o Espírito Santo, é ter o Espírito Santo. Essa é a identidade do povo do Senhor, do corpo de Cristo. O sangue que circula no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Então vamos adiante. Apocalipse diz o seguinte, Apocalipse 2:10, para que todos saibam que a igreja, ou o corpo de Cristo, melhor dizendo, a descendência única, o Israel espiritual, estará dentro da grande tribulação. E a igreja precisa ser preparada para dar o testemunho, para cumprir o seu papel, que é testemunhar de Jesus durante toda a grande tribulação. Então vamos adiante. Apocalipse 2:10. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Hás de padecer. Como é que o corpo de Cristo iria padecer na mão aqui do adversário se ele já tivesse sido retirado? Hás de padecer. Lançará alguns na prisão. Como é que seria lançado na prisão se tivesse sido arrebatado? Para que sejais tentados, tereis tribulação de 10 dias. O 10 dias aqui na Bíblia, o 10 sempre está associado a coisas completas. 10 pragas do Egito, 10 testamentos, sempre fala de algo completo. Ou seja, a igreja será testada, será provada durante a grande tribulação de forma cabal, completa. Não é só um pouquinho que ela vai sofrer, ela vai ser massacrada durante a grande tribulação, para testemunho, não é juízo de Deus. Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar os que foram mortos por amor da palavra de Deus e por testemunho que deram. A função da igreja é dar testemunho de Jesus. Apocalipse 6:11. Aqui, até que completasse o número dos conservos seus e seus irmãos que havia de ser mortos como eles foram mortos. Como é que a igreja, sendo arrebatada antes da grande tribulação, como é que seria completado o número de conservos seus que seria morto? Como é que mataria a igreja depois de arrebatada, depois de transformada? Não teria como. Esse versículo só ocorre porque de fato a igreja está dentro da grande tribulação, está no corpo físico ainda. E ali estarão sendo massacrados para completar o número de salvos. Outra coisa, se fosse arrebatado antes da grande tribulação, o número de salvos não estava completo. A noiva ainda não estava completa. Lá no versículo lá de Apocalipse que fala da boda do Cordeiro, eis que a noiva já preparou, já está preparada. É uma noiva completa. Não haverá uma festa de boda antes que a noiva esteja completa. Vamos adiante. Apocalipse 7:14. E eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha só, irmãos, vieram de onde? Da grande tribulação. Como é que a igreja não está lá se está vindo servos que estão morrendo, lavando as vestes no sangue do Cordeiro, vindo da grande tribulação? Judeus, como quem prega a pré-tribulação, diz que lá está judeus que não creem em Jesus, que não lavam as vestes no sangue do Cordeiro. Pelo contrário, dizem que vai ser salvo por obras, que é um absurdo pensar isso. Ou por sofrimento, que é outro absurdo. Não existe dois caminhos de salvação. Jesus é o caminho único. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não existe outra forma de salvar. Mas essa é outra questão que foi tratada em outro vídeo. Mas veja só aqui. Vieram da grande tribulação. De onde é que estava essa igreja? Arrebatada? No céu?
na boda, não. Estava lá dentro da grande tribulação, sofrendo, sendo morto, sendo massacrado. Como é que a igreja não está lá? Você está vendo? Lavar as vestes do seu cordeiro. Quem são eles? Vieram da grande tribulação. Apocalipse 9, 4. Foi-lhe dito: fizesse dano somente aos que não têm na testa o selo de Deus. Veja só. Antes de falar desse aqui, vamos pegar Efésios 1, 13 e 14. Para vocês verem alguma coisa aqui interessante. Efésios 1, 13 diz o seguinte: em quem também vós fostes, depois que ouviste, foste, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória, para a redenção. O selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo tem várias funções. Uma delas é para a redenção. Se aqui está falando que está selado, faz mal somente aos homens que não têm o selo. E aqui está falando que selo é esse? O selo do Espírito Santo. Para que é uma das funções do Espírito Santo? Para ser arrebatado, para o dia da redenção. Se o dia da redenção já tivesse ocorrido, como é que esses aqui estariam lá dentro da grande tribulação? Sendo que eles estão selados com o Espírito Santo, aguardando a redenção. Vamos ver o Efésios 4, 3 para vocês verem isso. 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Para o dia da reunião com Cristo nas nuvens, para o dia do arrebatamento, como querem alguns, mas não como ensinam aí, arrebatados nas nuvens. Veja só, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para redenção. Essa é uma das funções do batismo com o Espírito Santo, do selo que aqui. E eles aqui estão lá dentro da grande tribulação. Está falando assim: não fazem dano somente aos homens que não têm o selo de Deus. Como é que dizem que podem pregar que a igreja não está lá, se aqui está o céu selado com o Espírito Santo, aguardando o dia da redenção? Vamos adiante. Vamos adiante agora, outra passagem de Apocalipse. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da semente, que tem o testemunho de Jesus Cristo. O dragão, dentro da grande tribulação, irado com a igreja, mulher, igreja, que tem o testemunho de Jesus Cristo. Como pode dizer que é judeu? Judeu não dá testemunho de Jesus Cristo. Se o judeu se converter, ele vai dar testemunho de Jesus Cristo, não porque é judeu, mas porque é a igreja. E se a igreja está lá dentro da grande tribulação, como é que dizem que não está lá? Como é que o dragão iria fazer guerra à igreja se a igreja tivesse sido arrebatada? Vamos adiante. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. Aqui nós vemos esse aqui, se ler o 6, 13 e 6, fala do anticristo, que tem permissão para vencer os santos. Que santos são esses? Esses que estão selados com o Espírito Santo. Esses que foram justificados pelo sangue de Jesus. Que estão lá dentro da grande tribulação. Vamos adiante. Apocalipse 13, 8. E adoraram todos que habitam na terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida. Aqui precisa de um pouquinho de entendimento, porque está falando todos que não têm o nome escrito no livro da vida. Se está fazendo referência a quem tem o nome escrito no livro da vida, é a igreja, é os salvos, é os remidos. Está com o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 14, 12. Aqui estão os que guardam a fé em Jesus. Aqui estão os que guardam a fé em Jesus. Judeu guarda a fé em Jesus? A pregação que está por aí é dizendo que o judeu vai guardar a fé em Jesus, ou que o judeu vai viver a obra da lei, ou que o judeu vai sofrer, ou que o judeu vai se esforçar. Mas aqui está falando, aqui estão os que guardam a fé em Jesus. Quem é que guarda a fé em Jesus se não é a igreja? Apocalipse 14. Tem gente dizendo que depois do 12 em diante não fala mais da igreja. Aqui estão os que guardam a fé em Jesus. Quem é que guarda a fé em Jesus se não é a igreja? A igreja estará dentro da grande tribulação. Ao dizer em plena grande tribulação, aqui estão os que guardam a fé em Jesus, não tem como a gente pensar em outra coisa. A igreja está lá. Aqui estão os que guardam a fé em Jesus. Vamos adiante. Apocalipse 15, 2. E viu os que saíram vitoriosos da besta e tinha as harpas de Deus. Quem é que louva a Deus? Quem é que sai vitorioso senão a fé
em Jesus. Vamos adiante, Apocalipse 24, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz assim: e vi aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Pelo testemunho de Jesus. Quem é que dá testemunho de Jesus, senão a igreja? Aqui vi os que foram degolados pelo testemunho de Jesus, ou seja, a igreja está sendo massacrada, está sendo morto, o anticristo em guerra, o dragão perseguindo, em plena grande tribulação. Esse ensino dizendo que a igreja não está dentro da grande tribulação, não provém de Deus. Isso tem uma consequência muito séria. Qual que é? Em 1 Timóteo 4 diz que a apostasia está se instalando dentro das igrejas por causa de doutrinas de demônio e doutrinas humanas. 1 Timóteo 4,1 fala disso. Ou seja, essas doutrinas que não vêm da palavra, que pega a palavra, tantos versículos desde Apocalipse dizendo que a igreja está lá e muita gente ensinando que a igreja não vai estar lá. Vamos ver outra coisa. Vamos agora para Mateus 24:9. Mateus 24:9. Vamos ver se a gente acha aqui. Mateus 24:9. Mateus 24, 18 e 19 diz o seguinte: e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias. Aqui está falando exatamente da perseguição do corpo de Cristo, da igreja. Quem estiver no campo não volte, ai das grávidas. Até nos filmes que falam de pré-tribulação diz que as crianças, as grávidas, foram arrebatadas. Mas aqui está falando que está fugindo. Se tivesse sido arrebatado, não tinha por que fugir, e nem como fugir, porque estaria no corpo espiritual, não estaria mais no corpo físico. Se está fugindo é porque ainda está aqui. Não importa se diz se é judeus, porque se for judeu, como nós lemos no início, judeu e gentil formam um corpo só. Se está fugindo, e as crianças aqui grávidas, por quê? Dos tais é o reino de Deus. Por que eles estão fugindo? Porque estão aqui ainda, não foi arrebatado. Se tivesse sido arrebatado, não tinha nem criança, nem mãe amamentando, nem grávida dentro da grande tribulação. Teria sido arrebatado. Então vamos adiante. Em Marcos diz o seguinte, Marcos 13, 5 e 6. Veja só. E Jesus respondendo começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Virão em meu nome. Aqui, embora aqui está falando dos falsos profetas, mas dentro da grande tribulação tem gente falando de Jesus. Não está falando para judeus, está falando de Jesus. Mesmo sendo os falsos enganadores, é preciso entender que mesmo ali a ideia é que Jesus é que salva, que Jesus é que deve estar aqui. Mas vamos deixar os falsos profetas para lá. Vamos adiante aqui. Aí diz mais: olhai que não vos... olhai por vós mesmos, porque vos entregarão nos concílios na sinagoga e sereis açoitados. Se tivesse sido arrebatado, teria como cumprir isso aqui? Ser açoitado? Não teria. Antes da grande tribulação. Quando, pois, vos conduzir, teria como ser conduzido? Se tivesse sido arrebatado, não teria dentro da grande tribulação como fugir, como ser açoitado, como ser morto, porque já está no corpo glorificado. Vamos adiante agora, vamos pular um pouquinho aqui. Versículo 26 diz o seguinte: e então, depois, 24, e naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, as forças do céu estarão no céu, serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens. Depois das aflições, ele fala: verão vir o Filho do Homem nas nuvens. É semelhante lá em 1 Tessalonicenses 4, que nós vamos ler agora, para ver onde é que Jesus vai encontrar o seu povo. 4:17, diz assim: e depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Jesus estará nas nuvens, o povo será reunido com ele nas nuvens, depois da grande tribulação. Se é depois da grande tribulação, o que está acontecendo? Onde é que está a igreja durante a grande tribulação? Sofrendo dentro da grande tribulação. Jesus disse: olha, eu venho depois das aflições daquele dia. E o que vai acontecer até chegar a vinda dele? A grande tribulação é o ponto máximo, final, antes, é os dias da sétima trombeta, quando ele vem.
E a igreja está lá, aguardando para ser reunida com ele nas nuvens. Eu não gosto nem de usar essa palavra arrebatado, porque virou arrebatamento, que virou uma confusão. Mas veja só, irmãos, queremos deixar aqui para vocês terem certeza. Poderia falar muito mais coisas mostrando que a igreja está dentro da grande tribulação. Porque ela é um corpo só, porque ela será perseguida, porque ela será morta, porque o número de salvos completará com os que serão mortos dentro da grande tribulação. E os outros versículos que ele falou. Então veja só, toda essa doutrina nós precisamos fortemente nos opor a ela, estudemos elas. Por quê? Não é crer no que eu estou falando, é crer no que a palavra está falando. A palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão da fé alguns, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então são doutrinas que não estão na palavra. E Paulo mesmo em Gálatas 1,8 diz o seguinte: qualquer outro evangelho diferente do que eu preguei seja anátema, seja maldito. Ele mesmo já deu a sentença pelo Espírito e ele repete aquilo ali pela palavra de Deus. Paulo ensinou alguma coisa que a igreja não estaria na grande tribulação? Não. Paulo ensinou alguma coisa que a igreja seria arrebatada antes e depois dos judeus? Não. E nós podemos também pensar uma outra coisa. Quando saiu o povo do Egito, que é um símbolo não se aplica a tudo. Um símbolo, uma tipologia a respeito da retirada do povo do mundo, né? Do Egito, do mundo para ir para a terra da promessa. Moisés abriu o mar só uma vez. Moisés não abriu o mar para sair os estrangeiros, que muitos se enganam achando que saiu só judeu. A palavra é clara em dizer que saiu uma grande mistura de gente, os estrangeiros estavam ali, que é as nações, tipologicamente, nós ali, como o Apocalipse fala, de todas as tribos, línguas e raças virão te adorar, foram lavadas as vestes no sangue do Cordeiro. Então veja só, saiu uma grande mistura de gente. Moisés abriu o mar uma vez só, retirou quem queria sair e saiu todo mundo junto. Como ele mesmo profeticamente profetizou, disse assim: não ficará nenhuma unha. Quando o Senhor vier tirar o seu povo para levar para a terra prometida, no céu, para encontrar com ele, não ficará nenhuma unha. Quem estiver, judeus e gentios, sai todo mundo junto. Outra tipologia que Jesus usou para que a gente pode olhar esse lado, que é os dias de Noé. Noé fez 2 arcas para sair o povo. Foi uma arca só. Quem foi salvo do dilúvio estava dentro da arca, todo mundo junto. Estava ali a família de Noé, que representa os judeus, estava Noé, que representa Jesus, e estava todos os tipos de animais que representam os gentios. Veja lá em Atos 10:9, que fala no episódio de Cornélio, que fala que os animais impuros fala dos judeus, fala dos gentios. Então veja só, em Noé nós não vemos separação, 2 arrebatamentos, e Jesus falou: olha, será como no dia de Noé? Nós vemos, pelo contrário, estava todo mundo junto dentro da arca, os que se salvaram, tanto Noé e sua família, como os animais impuros, que fala dos gentios, como também no episódio da saída do Egito. Saiu todo mundo junto, não saiu ficando para trás, não teve segunda oportunidade. Lá na arca não teve segunda oportunidade, quem ficou morreu. Lá no Egito também, quem ficou para trás não teve chance de acompanhar mais o povo que está andando para a terra da promessa. Isso é tipológico. Isso mostra que o arrebatamento é único. E Jesus foi categórico. Logo depois das aflições daqueles dias, verão vir o Filho do Homem. E ele enviará os seus anjos para reunir os salvos, os seus escolhidos. Portanto, os amados, fica assim. A palavra de Deus é clara. A igreja estará dentro da grande tribulação. E nós precisamos, como igreja, nos preparar para esse evento. Preparar homens com cara de leão, como tinha o Davi ali, os seus 30 valentes, para que possam estar preparando a igreja para esse evento muito sério, que é a grande tribulação. Mas nós cremos que o Deus Todo-Poderoso estará conosco ali dentro, nos dando condições de suportar as aflições. Muitos irão morrer, com certeza, como foi na igreja inicial. E é interessante que ali era uma igreja que até a sombra de alguns apóstolos curava as pessoas. Uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, e foi massacrada nas bocas de leões, nas fogueiras, nas espadas, nas flechadas. E a igreja dos dias da vinda de Jesus é a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, e acham que agora Deus vai mudar o tratamento. Porque Deus ama e não vai tirar o povo, não vai deixar o povo sofrer. Por acaso Deus não amava aquela igreja poderosa lá, não? Amava sim. E ama também essa outra igreja, porque o Senhor sabe com quem lida. Nós somos
os servos dos últimos dias que mostram muita fraqueza. Mas mesmo assim o Senhor nos ama e o Senhor quer nos fortalecer na sua palavra, na confiança, na fé, para que nós possamos dar o testemunho de salvação, para que milhões sejam salvos, lavem suas vestes no sangue do Cordeiro, dentro da grande tribulação. Não é amedrontando o povo, não é pregando um evangelho de escape, né, de escapista, não, é dizendo, olha, vai estar lá, mas Jesus vai estar conosco. Vai estar lá na fogueira, mas o quarto homem estará conosco ao nosso lado, nos dando vitória sobre toda a provação, sobre toda a angústia da grande tribulação. E vai sofrer até o ponto que Deus permitir, porque lá na quinta trombeta, como nós lemos, não vai sofrer dano algum quem tiver a marca do Espírito Santo, como nós lemos aqui. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus.